Bem-vindos ao meu vídeo. Eu vou falar aqui sobre o capítulo 2 da obra O Cálculo Econômico em uma Comunidade Socialista de Ludwig von Mises. Esta obra é edição da LVM Editora de 2018. O título do capítulo 2 é a natureza do cálculo econômico. Mises começa: em regra, o homem que está certo do que deseja está em posição de avaliar bens de ordem mais baixas. Sob condições simples, também é possível, sem maiores delongas, que forme algum juízo sobre a importância que confere a alguns bens de ordem mais elevada. Entretanto, nas situações em que o cenário é mais complexo e há mais interconexões que não são facilmente discerníveis, devem ser empregadas meios mais sutis para obter uma avaliação correta dos meios de produção. Não seria difícil para um agricultor economicamente isolado fazer uma distinção entre a expansão do campo de pasto e o crescimento da atividade no campo de caça. Nesse caso, os processos de produção envolvidos são relativamente pequenos e os custos e a renda implicados podem ser facilmente mensurados. Entretanto, a questão é bem diferente quando a escolha recai entre a utilização de um rio para a geração de eletricidade ou a ampliação de uma mina de carvão ou a formulação de quaisquer outros planos para o melhor emprego da energia latente no carvão bruto. Neste caso, os processos de produção indiretos são muitos e cada etapa é muito longa. Aqui são diversas as condições necessárias para o sucesso de um empreendimento prestes a ser iniciado, de modo que não se pode incorrer em avaliações vagas, mas se requer estimativas bem mais exatas e algum discernimento a respeito das questões econômicas realmente envolvidas. E esse discernimento sobre o que fazer, como alocar recursos de forma racional e econômica, só é possível com sistemas de preço. E o sistema de preço só vai ser possível com a propriedade privada dos meios de produção, ou seja, apenas quando os meios de produção têm donos e esses donos podem fazer especulações, podem querer vender, comprar, que a precificação é possível. E a partir daí surge essa possibilidade do cálculo econômico que vai dar racionalidade nas alocações numa sociedade, na economia, né? Então, ele até dá o exemplo de que num caso mais simples, onde um agricultor economicamente isolado ele vai fazer distinções, ele consegue fazer essas distinções entre a expansão do campo de pasto, o crescimento da atividade no campo de caça, não seria tão difícil nem impossível, porque esse caso de um pequeno empreendedor, de um agente econômico, né, que está mexendo com um negócio muito pequeno, isolado, ele consegue fazer alguns custos e a informação está até acessível. Algumas coisas ele não precisa de cálculo complexo nem nada. Então, é possível. Agora, numa economia capitalista industrial ou qualquer economia com um processo longo de produção, uma cadeia ampla, o único jeito de ter esse sistema de preços que vai dar racionalidade na alocação dos bens é a propriedade privada, que vai permitir essa especulação e o surgimento do sistema de preços. Numa economia complexa, existe tanta informação, existe tanta possibilidades e uso alternativo dos produtos que, para a pessoa conseguir fazer um cálculo racional de um custo-benefício, de como empregar melhor aquele recurso, aquele bem de produção, aquela matéria-prima, para ter um melhor uso eficiente econômico, até mesmo para o empreendimento dele ter sucesso, ele lucrar, ele precisa do sistema de preços para não ter desperdício, porque se ele não souber alocar recurso corretamente, se ele não souber qual alternativa a determinado produto usar, qual é o melhor custo-benefício de materiais, como empregar esses materiais, se ele não tiver essa racionalidade, ele não vai ter condição alguma de criar um negócio lucrativo e que dê sucesso e que seja eficiente e verdadeiramente econômico. Ou seja, quando você estatiza os meios de produção, ou seja, uma economia socialista onde a propriedade privada é abolida, dos meios de produção é abolida, toda a racionalidade econômica é abolida junto. Apreciações de valor só podem ocorrer em termos de unidade, contudo, é impossível que venha a existir alguma unidade que meça o valor subjetivo de uso dos bens.
A utilidade marginal não postula a unidade de valor, já que é óbvio que o valor de 2 unidades de um determinado bem é necessariamente maior, mas menos do dobro do que o valor de apenas uma unidade. Juízos de valor não mensuram, simplesmente estabelecem graduações e escalas. Mesmo Robinson Crusoe, quando tem de tomar uma decisão em um ambiente em que não se afigura juízo de valor pré-definido e que o obriga a construir um juízo baseando-se em estimativas pouco exatas, não pode operar utilizando unicamente valores subjetivos de uso, mas precisa levar em consideração a intersubstituibilidade dos bens, com base em que poderá formar suas estimativas. Nessas circunstâncias, será impossível que remeta todas as coisas a uma unidade. De preferência, na medida do possível, remeterá todos os elementos em que devem ser levados em conta ao formar suas estimativas aos bens econômicos que podem ser percebidos por um juízo de valor óbvio, ou seja, aos bens de ordem mais baixas e ao esforço despendido. É óbvio que isso só é possível em condições muito simples e, em casos de processos de produção mais complexos, mais extensos, tal procedimento simplesmente não trará resposta. Então, em casos de processos de produção mais extensos e complexos, como no caso de uma economia capitalista industrial, o único jeito é esse cálculo, esse sistema de preços que vai dar base para o cálculo econômico, né? Ele diz que é impossível que venha existir alguma unidade que meça o valor subjetivo de uso dos bens, né? A utilidade marginal não postula unidade de valor, já que é óbvio que o valor de 2 unidades de um determinado bem é necessariamente maior, mas menos do dobro do que o valor de apenas uma unidade. Bom, eu queria falar rapidamente sobre essa lei da utilidade marginal decrescente, que a lei diz que, em primeiro lugar, que a utilidade marginal de cada unidade homogênea decresce à medida que a oferta de unidades aumenta e vice-versa. O famoso exemplo do paradoxo da água e do diamante demonstra bem a importância do conceito de utilidade marginal, porque a água necessária para nossa sobrevivência é tão barata e o diamante, algo supérfluo, tem um preço tão elevado. Então é porque a água tem grande utilidade total, mas baixa utilidade marginal, pois é abundante, enquanto o diamante, por ser escasso, tem grande utilidade marginal. Mas o valor de cada produto, de cada bem de consumo, em termos de preço, né, que nem como a gente vai numa loja ou no supermercado e cada unidade de um produto tem um preço, isso é dado pelo mercado e seus agentes. Seus agentes é todo mundo que participa do mercado, são os vendedores, né, empreendedores e os compradores que vão cada um fazer suas estimativas de custo, cada um vai dar suas especulações, alguns estão dispostos a pagar mais, outros menos, e vai ter uma espécie de ajuste entre todas essas partes que vai gerando o preço das mercadorias de acordo com a lei de oferta e demanda, né? E ele diz, o exemplo de Robinson Crusoe, que ele é obrigado a construir um juízo baseando-se em estimativas pouco exatas, e ele não pode operar utilizando apenas valores subjetivos de uso. Ele precisa levar em consideração a intersubstituibilidade dos bens, com base em que poderá formar suas próprias estimativas, né? Ele vai avaliar o uso alternativo dos bens, das matérias-primas que ele encontrar, para ver qual que é o melhor custo-benefício, qual que é o mais econômico, né? Qual que seria, às vezes, o tipo de trabalho e produção que daria, por exemplo, o menor esforço para ele, e ele conseguiria avaliar isso para, às vezes, produzir uma rede ou alguma coisa com o menor tempo ou esforço ou custo para ele fazer isso de forma verdadeiramente econômica, né? Bom, e o Mises diz que isso, obviamente, só é possível em condições bastante simples, né? O Robinson Crusoe fazer esses cálculos de estimativas de uso dos recursos, de uso econômico e alternativo dos melhores recursos possíveis, apenas em condições muito simples, porque em casos de processo de produção mais complexo, mais intenso, como numa sociedade complexa e grande, né, esse procedimento não trará respostas, porque
a informação que existe numa economia complexa é quase que infinita, a ponto de nenhum cidadão, nenhum indivíduo ter acesso a todos os tipos de informação de uso alternativos e de melhor uso de diferentes tipos de recursos, como matérias-primas, e qual método mais econômico e eficiente de produzir determinado bem sem o sistema de preços, né? Em uma economia de trocas voluntárias, o valor objetivo de troca das mercadorias serve como unidade de cálculo econômico. Isso gera uma vantagem tripla. Em primeiro lugar, torna possível basear o cálculo econômico de acordo com as valorações de todos os participantes da troca. O valor de uso subjetivo que dado bem possui para cada pessoa, sendo o fenômeno puramente individual, não pode ser imediatamente comparável ao valor subjetivo de uso para outras pessoas. Isso só se torna possível com valores de troca que surgem da interação das valorações subjetivas de todos os indivíduos que participam das trocas, né? Que é exatamente o que eu falei anteriormente, que esse valor o valor de troca das mercadorias, né? Ele vai surgir dessa interação de todos os agentes que participam da economia, né? Da interação de suas valorações subjetivas, né? E, portanto, a lei de oferta e demanda vai influenciar no preço de um produto, né? Então, nesse caso, adicionalmente, o cálculo baseado nos valores de troca fornece um controle mais apropriado para o emprego dos bens. Quem quer que deseje fazer cálculos relacionados a algum complicado processo de produção, imediatamente perceberá se está agindo de maneira mais econômica que os concorrentes ou não, né? Então, se descobrir por meio das relações de troca predominantes no mercado que não será capaz de produzir lucrativamente, demonstra-se que outros compreendem como fazer melhor uso desses bens de ordem mais elevada. Ou seja, a economia de mercado capitalista ela vai beneficiar dar gratificações através do lucro para quem souber usar da forma mais racional, eficiente e econômica possível os bens econômicos, né, as matérias-primas, os bens de produção e etc. Né? Por último, o cálculo pelo valor de troca possibilita referenciar os bens a uma unidade. E para esse propósito, dado que os bens são mutuamente substituíveis, segundo as relações de troca obtidas no mercado, qualquer bem existente pode ser escolhido. Em uma economia monetária, o bem escolhido é o dinheiro. Então, o bem unitário, assim, o bem único para intermediar todas essas relações de troca numa economia de mercado é o dinheiro. E esse dinheiro pode ser uma moeda fiduciária estatal, pode ser o ouro, a prata, né? Pode ser criptomoedas, né? Mas, além disso, a gente tem que lembrar que numa economia socialista, onde os bens de produção são estatizados, esse dinheiro vai ter um papel muito menos importante, muito menos relevante na economia. Ele vai ser menos usado, ele vai ter um poder muito menor na comunidade socialista do que na capitalista. O cálculo monetário tem seus limites. O dinheiro não é um parâmetro de valor, tampouco de preço. Nem o valor nem o preço são mensurados em dinheiro. Valores e preços simplesmente baseiam-se em dinheiro. O dinheiro, na quantidade de bem econômico, não possui valor estável, como ingênua e erroneamente se supõe ao ser utilizado como padrão de pagamentos futuros. A relação de troca que há entre o indivíduo e outros bens está sujeita a constantes flutuações, ainda que, de regra, não demasiado violentas, originadas não só pela óptica de outros bens econômicos, mas também pela óptica do dinheiro. Entretanto, essas flutuações perduram minimamente os cálculos de valor, uma vez que, por causa das incessantes alterações que ocorrem nas outras variáveis econômicas, esses cálculos referir-se-ão a períodos de tempo comparativamente pequenos, períodos em que uma moeda forte sofrerá apenas flutuações relativamente triviais em relação ao poder de troca. A inadequação do cálculo monetário do valor não deriva do fato de o valor ser calculado em termos de um meio universal de troca, a saber, o dinheiro, mas sim no fato de que nesse sistema o cálculo se baseia no valor de troca e não no valor subjetivo de uso.
o cálculo monetário nunca poderá ser utilizado para calcular o valor daqueles elementos que estão além do domínio das trocas. Se, por exemplo, um homem tivesse de projetar a lucratividade de uma usina hidráulica, não seria capaz de incluir em seus cálculos os danos que tal projeto causaria à beleza das cachoeiras. Poderia, no entanto, prestar atenção à diminuição que existiria no fluxo de turistas ou coisas similares, mas podem ser valoradas em termos monetários. Que podem ser valoradas em termos monetários, né? Então, essas considerações, contudo, poderiam muito bem ser um dos fatores decisivos a determinar se a construção deverá ser feita ou não. Então, cada indivíduo dá valoração a um produto, objeto, a um bem, de forma subjetiva, né? Por exemplo, tem aquela coisa, né? Para um indivíduo que não tem um computador, ele vai valorar muito mais um computador do que aquele que já tem 1, 2, 3 ou 4. Então, para o que já tem 1, 2, 3 ou 4 computadores, quanto mais ele tiver, menos ele vai dar valor. Só que o indivíduo que precisa muito, mas não tem, ele vai valorar mais. Tipo aquele exemplo também de... no deserto, uma pessoa valoriza muito mais um copo de água do que até mesmo uma barra de ouro, porque ela tem que saciar a sede de forma muito mais urgente e imediata para sobreviver. E naquele momento, no deserto, o ouro não é tão útil, né? Esse exemplo que eu estou dando se refere a essa valoração subjetiva, né? Mas, como o Mises também está querendo dizer ali em cima, o dinheiro ele não é um parâmetro de valor, tampouco de preço. Nem o valor nem o preço são mensurados em dinheiro, né? Valores e preços ele baseiam-se em dinheiro, né? Mas o preço também de um produto, o preço de fato ele é um o valor, aliás, o preço em dinheiro ele é um sistema de informação muito importante na economia. É inestimável essa precificação dos produtos e bens para as pessoas saberem o custo, o que vale a pena ou não, os investimentos. Isso dá total racionalidade à economia, à relação entre os agentes econômicos, para eles poderem fazer a melhor alocação de recurso, né? Mas, além disso, ele também diz, né, que o dinheiro na qualidade de bem econômico não possui valor estável porque ele é passível de sofrer essas flutuações. Ele pode, no caso, né, no nosso mundo, onde tem governos e bancos centrais, eles têm um monopólio do sistema monetário, eles podem inflacionar a moeda e o dinheiro de fato pode perder valor, ou então, mesmo no caso de uma economia onde tem ouro, pessoas podem achar ouro em algum lugar do planeta e isso vai aumentar a oferta de ouro disponível e pode inflacionar a moeda. Tanto é que, por exemplo, na Espanha antiga, da época das viagens e colonizações no continente americano, eles achavam ouro aqui no continente americano, levavam para lá. E é claro que as pessoas que acham ouro primeiro e ganham esse ouro primeiro, o seu poder de compra aumenta, mas esse ouro novo ia circulando na economia, essa oferta de ouro ia aumentando na economia da Espanha, por exemplo, ou de Portugal, e o dinheiro deles iam perdendo valor para as pessoas que não eram privilegiadas de achar o ouro primeiro, né? Essa oferta monetária maior faz o dinheiro perder o valor. Então, de fato, existem essas flutuações, mas de um modo geral, quando você tem uma economia segura, assim, que tem uma moeda lastreada em ouro, essas flutuações não vão ser tão constantes assim, né? Bom, acho que é basicamente isso, né? Ele até diz, né? Entretanto, essas flutuações perturbam minimamente os cálculos de valor, uma vez que, por causa das incessantes alterações que ocorrem nas outras variáveis econômicas, esses cálculos referir-se-ão a períodos de tempo comparativamente pequenos, né? Períodos em que uma moeda forte sofrerá apenas flutuações relativamente triviais em relação ao poder de troca. E ele diz também uma coisa interessante, né, que o cálculo monetário nunca pode ser utilizado para calcular o valor daqueles elementos que estão além do domínio das trocas, né? Ou seja, se um homem tivesse de projetar a lucratividade de uma usina hidráulica, ele não poderia calcular os danos que esse projeto causaria à beleza das cachoeiras, né? Só que, no entanto, se ele prestar atenção à diminuição que se teria no fluxo de turistas,
no local, essa mudança poderia ser valorada em termos monetários, já que turistas poderiam implicar em pessoas consumindo, comprando, trocando, e isso poderia impactar economicamente o local como um centro turístico, né? Um recebedor de viajantes, de turistas. Bom, nessa parte essas são as ideias principais, mas a gente tem que continuar o raciocínio do Mises para a gente entender melhor o que ele vai dizer nesse capítulo sobre toda essa questão da natureza do cálculo econômico. Então, Mises diz: o cálculo monetário não pode abranger esses fatores por sua própria natureza, mas para os propósitos de nossa vida econômica diária, isso não reduz a importância do cálculo monetário. Todos esses bens ideais são bens de ordens mais baixas e podem, portanto, ser incluídos de imediato no âmbito de nosso juízo de valor. Assim, não há qualquer dificuldade em levá-los em conta, ainda que tenham de permanecer fora da esfera dos valores monetários, ou seja, apesar deles estarem fora da esfera dos valores monetários, eles continuam sendo facilmente medidos e assim avaliados e calculados pelo nosso juízo de valor, né? E o Mises ele até acrescenta o seguinte: o fato de não admitirem tal cômputo torna mais fácil e não mais difícil considerá-los nos aspectos diários de nossa vida, né? Então, uma vez que percebamos com clareza quanto valorizamos a beleza, a saúde e o orgulho, certamente nada pode nos impedir de lhes dar a devida consideração, né? Então, aos espíritos sensíveis, pode parecer doloroso ter de contrapesar os bens espirituais com os materiais. Entretanto, isso não é culpa do cálculo monetário, faz parte da própria natureza das coisas. Mesmo nos casos em que os juízos de valor possam ser estabelecidos diretamente sem qualquer cálculo monetário, a necessidade de optar entre satisfação material ou espiritual não pode ser evitada, né? Robinson Crusoe e o Estado Socialista têm a mesma obrigação de optar. E vamos continuar. O cálculo monetário tem sentido apenas dentro da esfera da organização econômica. Trata-se de um sistema pelo qual as regras da economia podem ser aplicadas para o arranjo e alocação dos bens econômicos. Os bens podem ser trocados por dinheiro. Qualquer ampliação da esfera do cálculo monetário provocará equívocos. O cálculo monetário não pode ser considerado um padrão de medida para apreciação de valor dos bens e não pode ser tratado em pesquisas históricas sobre a evolução das relações sociais. Não pode ser utilizado como um critério para a riqueza e a renda nacional, tampouco como um meio de mensurar o valor dos bens que estão fora da esfera dos intercâmbios. Afinal, quem seria capaz de estimar o grau de perdas humanas em termos monetários ocorridas por emigração ou guerras? Isso é uma mera tolice diletante, muito embora possa ter sido induzida por economistas normalmente inteligentes, né? Isso também nos leva a fazer aquela pergunta para questionar os economistas que dizem que a vida humana tem um valor em termos monetários, né? Alguns economistas eles chegam a dizer que a vida de um ser humano vale tantos dólares ou tantos reais e por aí vai. E isso nos faz questionar essa mentalidade de que tudo pode ser valorado em termos monetários. E o Mises diz que não. Bom, pessoal, acredito que essa parte tenha ficado bem clara porque ela é bem simples de entender e a gente pode já passar adiante para continuar estudando essa linha de raciocínio do Mises aqui. O cálculo faz com que os valores dos bens de ordens mais altas possam ser computados e, assim, oferece as bases primeiras para todas as operações econômicas. Sem isso, toda a produção que envolvesse processo retroagindo no tempo, bem como todos os processos longos e indiretos da produção capitalista, seriam como tatear no escuro. Então, esses processos longos e indiretos são os processos que uma grande indústria, empresa, um grande empreendimento, ele precisa de
utilizar de diferentes tipos de bens ou de matérias-primas ou de formas e métodos de produção para acrescentar isso na linha de produção para formar determinado produto final. Todo produto ele tem uma série de métodos de produção alternativos que poderiam ser usados para produzi-los, ou matérias-primas, e para o capitalista saber qual que é o melhor método, que vai ter o melhor preço, custo-benefício, para ele ter um rendimento e tudo, para produzir, por exemplo, até mesmo um lápis, uma caneta ou um microfone, ele precisa de ter esse sistema de preços, que é um sistema de informação que vai mostrar para ele qual que é o melhor método, qual que é o melhor uso de tecnologia, qual que é a melhor matéria-prima, para ele saber alocar todos esses métodos e bens da forma mais econômica e eficiente possível. Por isso que quando o socialismo, quando estatiza os meios de produção, né, ou seja, abole a propriedade privada dos meios de produção e, portanto, ele está eliminando esse cálculo econômico dos bens de produção, ele abole todo tipo de racionalidade econômica numa economia capitalista complexa, né? É uma economia capitalista, é uma produção capitalista que tem esses processos longos e indiretos. O único jeito de dar racionalidade nesse processo é o sistema de preços. É basicamente isso. Há duas condições que determinam a possibilidade do cálculo do valor em termos monetários. Primeiramente, não só os bens de ordem mais baixa, mas também os de ordem mais elevada devem enquadrar-se no âmbito dos intercâmbios. Não fosse assim, não surgiriam relações de troca. É bem verdade que as considerações que obtivemos no caso em que Robinson Crusoe troca, por meio da produção em seu lar, trabalho e farinha por pão são indistinguíveis das que predominam quando ele troca pão por roupas no mercado aberto. Portanto, até certo ponto, é correto dizer que toda ação econômica, até mesmo a própria produção de Robinson Crusoe, pode ser denominada troca. Ademais, a mente de um homem só, por mais brilhante que seja, é incapaz de compreender a importância de um bem específico entre os inúmeros bens de ordem mais elevada. Homem algum pode dominar todas as possibilidades de produção, inúmeras que são, de modo a estar em posição de fazer juízos de valor imediatamente evidentes, sem a ajuda de algum sistema de computação. A distribuição dos controles administrativos dos bens econômicos de uma comunidade de homens que participam da tarefa de produzi-los e que têm neles interesse econômico requer uma espécie de divisão intelectual do trabalho que não seria possível sem algum sistema de cálculo da produção e sem economia, né? Então, ele diz primeiro que existem duas condições que determinam a possibilidade do cálculo do valor em termos monetários, né? Então, primeiro que não apenas os bens de ordem mais baixa, como alguns bens simples de consumo, né? Mas também os bens de ordem mais elevada, como um bem de produção de uma fábrica, eles devem se enquadrar no âmbito dos intercâmbios, né? Ou seja, eles devem ser passíveis de serem trocados. E também que é correto dizer, então, né, como ele diz no caso do Robinson Crusoe, que é o exemplo que ele dá, que toda ação econômica, até mesmo uma produção simples, pode ser denominada troca, né? Então, ele continua, né, que a mente de um homem só, por mais brilhante e até mesmo onisciente que ela pudesse ser, ela é incapaz de compreender a importância de um bem específico entre os inúmeros bens de ordem mais elevada. No caso de uma economia mais complexa, capitalista industrial, existem uma possibilidade quase infinita, uma infindável possibilidade de produzir um determinado bem usando diferentes tipos de recurso, diferentes tipos de meio de produção, diferentes tipos de matéria-prima, e um ser humano só, ele jamais é capaz de ficar fazendo esses inúmeros cálculos de custo-benefício das
inúmeras alternativas, porque ele não tem essa informação disponível, é uma informação assim, infinita, né? A economia ela é extremamente ampla, né? Não tem como um grupo de planejadores centrais saber o que é melhor para toda a economia. E toda a economia complexa, como é uma economia capitalista, ela é baseada na divisão do trabalho, né? Como ele diz aqui, a divisão intelectual do trabalho, ou seja, cada ser humano fica responsável por exercer uma função, um tipo de atividade que ele vai se especializar, para ele ter conhecimento daquela atividade, ser um especialista naquilo. Isso vai aumentar a produtividade da economia, porque essas pessoas que são especialistas em diferentes áreas depois vão trocar, né? Então a divisão do trabalho é essencial para a economia complexa existir e para ela ser realmente produtiva, né? Então, e como ele disse, né, que não seria possível sem um sistema de cálculo da produção e sem economia. Essa divisão do trabalho é essencial para a existência de uma economia. E essa divisão do trabalho ela não seria possível sem um sistema de cálculo econômico da produção. Ou seja, cada agente da economia, principalmente os donos dos meios de produção, os empresários, os empreendedores, eles possam individualmente fazer seus cálculos de custos, de oportunidade, os seus cálculos de rendimento, de receita, para saber se vão ter lucro e retorno ou não. Então, o cálculo econômico é essencial para uma economia complexa existir. A segunda condição é que existe de fato um meio de troca universalmente empregado, a saber, o dinheiro, que também exerce o mesmo papel como meio de troca de bens de produção. Se não fosse este o caso, não seria possível reduzir todas as relações de troca a um denominador comum. Somente sob condições simples, a economia pode dispensar o cálculo monetário. Então, dentro dos limites estreitos de uma economia doméstica, por exemplo, em que o pai pode supervisionar toda a gerência econômica, é possível determinar a importância de mudanças no processo de produção sem tais auxílios mentais com razoável precisão. Nesse caso, o processo se desenvolve sob um uso relativamente limitado de capital. Poucos dos processos indiretos de produção capitalistas são aqui introduzidos. O que é fabricado via de regra são bens de consumo ou, no máximo, são bens de uma ordem mais elevada, muito próximos aos bens de consumo. A divisão do trabalho está nos estágios rudimentares. O único trabalhador controla integralmente a tarefa daquilo que é, na realidade, um processo de produção de bens prontos para o consumo, né? Então, apenas nesse modelo de produção simples que a economia não precisa tanto do cálculo monetário e o próprio gestor da produção, né, digamos aqui, esse pequeno produtor, como ele deu exemplo no parágrafo, ele consegue fazer alguns cálculos de custo, ele consegue fazer algumas mensurações de uso correto e alguns usos alternativos de recursos que vão ser mais baratos e acessíveis ou eficientes para a produção doméstica dele, mas como o Mises já disse aqui, a gente já leu isso, uma economia capitalista complexa, de produção longa e com várias etapas indiretas que fazem parte da produção industrial e tudo. O único jeito é o cálculo monetário para o produtor ter essa correta informação sobre o custo e benefício de produtos e de matérias-primas e etc., né? E ele diz aqui no parágrafo em cima sobre o papel do dinheiro, né, de que ele reduz todas as relações de troca a um denominador comum, né? O dinheiro facilita e até, além de facilitar, ele até torna mais barato as transações, mais ágil e barato as transações e a produtividade da economia capitalista, porque as pessoas elas vão ter essa moeda de troca. Caso as pessoas aceitassem, por exemplo, um padrão ouro universal ou algo mais, uma moeda universal lastreada em ouro, algo até mais simples do que é hoje, né, com várias moedas diferentes,
ficaria mais barato ainda o processo de troca, ficaria mais ágil e traria menos custos em toda a alocação e logística que envolve as transações financeiras, né? O ouro é um importante padrão, seria um importante padrão para unificar a moeda, o valor do papel moeda, né, da mercadoria de troca, digamos assim, mundial, e isso ia acrescentar muito, né, na economia. Basicamente é isso a ideia aqui. Nos limites estreitos de uma economia doméstica fechada, é possível analisar completamente o processo de produção do início ao fim e julgar durante todo o tempo qual procedimento produzirá mais bens de consumo. Isso, entretanto, deixa de ser possível nas circunstâncias incomparavelmente mais intricadas de nossa economia social. Assim, será evidente, mesmo na sociedade socialista, que 1.000 litros de vinho são preferíveis a 800, e não é difícil decidir se são mais desejáveis 1.000 litros de vinho ou 500 de azeite. Não é necessário sistema algum de cálculo. O elemento determinante é a vontade dos agentes econômicos envolvidos, né? E essa vontade dos agentes econômicos envolvidos são todos os indivíduos que participam da economia, os consumidores, os clientes e, né, os potenciais clientes que têm desejos e vontades e etc. São as pessoas que demandam bens e serviços na economia, né? Então, entretanto, uma vez que a decisão tenha sido tomada, a verdadeira tarefa da orientação econômica racional apenas começa, isto é, como alocar economicamente os meios a serviço dos fins. Isso só pode ser feito com algum tipo de cálculo econômico. A mente humana não é capaz de orientar a si própria adequadamente em meio à atordoante massa de produtos intermediários e potencialidades de produção sem tal ajuda. Simplesmente ficaria perplexa ante os problemas de gerenciamento e ambientação. Bom, esses parágrafos aqui vieram só para complementar o que ele já tinha falado anteriormente. E tão logo abandonemos a ideia de preços monetários livremente estabelecidos para os bens de ordem mais elevada, a produção racional se torna totalmente possível. Qualquer medida que nos afaste da propriedade privada dos meios de produção e do uso do dinheiro nos afasta também da racionalidade econômica. Em empresas estatais e municipais são introduzidas melhorias técnicas por conta do efeito notado em empresas privadas similares, domésticas ou estrangeiras, e também porque as indústrias privadas produtoras dos materiais para tais melhorias estimulam sua introdução. Nessas empresas, as vantagens da reorganização podem ser instituídas porque operam dentro da esfera de uma sociedade com base na propriedade privada dos meios de produção e no sistema monetário de trocas, o que as torna capazes de calcular e de contabilizar. Essa situação, entretanto, não ocorre no caso de empreendimentos socialistas operando em um ambiente puramente socialista. Ou seja, se, por exemplo, na antiga União Soviética não existisse todo um mercado internacional com empresas privadas servindo como um ponto de referência, como uma bússola, é muito provável, extremamente provável, que a economia soviética teria se colapsado muito mais rápido, porque eles tinham esse ponto de referência de empresas estrangeiras, tanto dos preços de produtos e dos meios de produção e etc., do mercado internacional que eles podiam copiar, quanto as inovações e técnicas que as empresas privadas estrangeiras usavam, eles tinham também esse ponto de referência para se ajustar aos padrões dessas empresas capitalistas que são eficientes, né? Além disso, a gente também pode lembrar que mesmo uma empresa estatal num país social-democrata que não foi totalmente estatizado, que não teve sua economia totalmente estatizado, elas tendem também a ser ineficientes porque são monopólio, porque elas são protegidas pelo governo e elas não têm esse incentivo de mercado de corrigir seus erros e serem competitivas e melhorar cada vez mais, porque elas não têm competidores e muitas vezes não podem falir quando têm dívidas e déficits. O governo está lá ajudando a cobrir essas dívidas. Isso acontece muito no Brasil, né? Empresas estatais ineficientes, deficitárias que recebem subsídios do governo. Então acaba que, mesmo numa economia
meio a meio, ou seja, com estatais e com uma parte capitalista, uma parte economia de mercado, mesmo assim a tendência de uma empresa estatal é sempre ser ineficiente, né? E como o Mises já disse aqui novamente, né, se a gente abandonasse essa ideia dos preços monetários livremente estabelecidos para os bens de ordem mais elevadas, a produção racional se torna totalmente possível. Ou seja, se toda a economia dos países do mundo começasse a ser tudo estatizado, até chegar ao ponto de ser estatizado, qualquer tipo de racionalidade econômica ia ser abolida e a gente ia viver num caos econômico onde a humanidade faria péssimas alocações de recursos, péssimas estimativas e cálculos, e a gente destruiria a própria sociedade e nossos bens de produção, nossos meios de produção, a gente destruiria basicamente toda a nossa sociedade junto com a economia, e isso poderia gerar uma miséria enorme e, como consequência, milhões a bilhões de pessoas passando fome e até morrendo, e a nossa sociedade iria rumo ao desastre, rumo à própria autoextinção. Então, a pessoa que deseja viver numa sociedade não apenas livre, mas uma sociedade próspera e que possa melhorar cada vez mais a vida dos indivíduos, o mínimo que ela tem que defender em termos de economia é o capitalismo, a economia de livre mercado. Aí o Mises diz, né, sem um cálculo econômico não pode existir economia. Por isso, em um Estado socialista, em que a busca do cálculo econômico é impossível, não pode existir, no sentido que damos ao termo, economia em hipótese alguma. Em questões triviais e secundárias, a conduta racional ainda pode ser possível, mas em geral é impossível falar mais de produção racional. Não há meio de determinar o que é racional e, consequentemente, é óbvio que a produção jamais pode ser guiada por considerações econômicas. O significado disso é bastante claro, independente dos efeitos sobre a oferta de mercadorias. A conduta racional fica completamente divorciada do seu âmbito apropriado. Basicamente, ele está aqui confirmando o que ele já vem falando sobre a ausência de racionalidade econômica quando você abole a propriedade privada dos bens de produção, que é o caso de uma economia socialista. Aí ele vai supor como seria essa sociedade socialista, né? Ele diz: podemos antever a natureza da futura sociedade socialista. Haverá centenas de milhares de fábricas em operação. Poucas produzirão bens prontos para o uso. Na maioria dos casos, serão fabricados bens inacabados e bens de produção. Todas essas empresas serão interrelacionadas. Cada bem passará por uma série de estágios de produção antes de estar pronto para o uso. Nesse interrupto, monótono e repetitivo processo, contudo, a administração estará sem meios de avaliar a eficácia de produção. Nunca poderá determinar se dado bem ficou ou não por tempo desnecessariamente longo na linha de produção, ou se houve desperdício de trabalho e materiais durante a fabricação. Ou seja, isso só vai gerar desperdício e uma péssima alocação de recursos, ou seja, ineficiência econômica. Bom, vamos continuar. Como a administração poderá determinar qual dos inúmeros métodos de produção é o mais lucrativo? Na melhor das hipóteses, poderá comparar a qualidade e a quantidade do produto final produzido, mas somente em casos extremamente raros estarão em posição de comparar as despesas ocasionadas pela produção. A administração saberá ou imaginará que sabe os fins a ser alcançados pela organização econômica e terá de regular adequadamente suas atividades. Isto é, terá de atingir esses fins com o menor gasto possível, terá de fazer os cálculos com o objetivo de encontrar o método mais barato. Esse cálculo terá, obviamente, de ser baseado em valores numéricos. É claro, nem requer prova adicional, que tal cálculo não tem como ser técnico, tampouco pode se basear no valor objetivo de uso dos bens e serviços. É basicamente assim que ele já imagina como seria a ineficiência de uma economia socialista. Por outro lado, no sistema econômico de propriedade privada dos meios de produção, o sistema de cálculo com base em valores monetários é necessariamente empregado por cada membro independente da sociedade. Todos participam do seu surgimento por uma via de mão dupla, por um lado como consumidor e por outro como produtor. Então é aí que vai vir
que é gerado esse sistema de cálculos para dar uma base para o valor do produto, né? Essa interação entre consumidor e produtor. Né? Então, como consumidor, o indivíduo institui uma escala de valoração para os bens prontos para o consumo. Como produtor, arranja os bens de ordem mais alta de modo a obter o maior retorno possível. Dessa maneira, os bens de ordem mais elevada adquirem posições respectivas na escala de valoração em conformidade com o estado atual das condições de produção e com as necessidades sociais. A interação desses dois processos de valoração fornecerá os meios capazes de gerir tanto o consumo como a produção pelo método econômico. Todo sistema graduado de precificação deriva do fato de os homens sempre conciliarem suas próprias exigências com suas estimativas acerca dos fatos econômicos. E é assim que é gerado esse sistema de preços, esse sistema de cálculo, né? Dessa inter-relação entre consumidores e vendedores. Acredito que essa parte tenha ficado bastante clara, porque é bem simples a forma como o Mises explica como se dá esse sistema de preços. Tudo isso está necessariamente ausente em um Estado socialista. A administração do empreendimento pode até saber exatamente quais bens são necessários com maior urgência. Neste caso, entretanto, descobriu apenas um dos dois pré-requisitos para o cálculo econômico, e, pela natureza do socialismo, a administração terá de renunciar ao outro pré-requisito, a valoração dos meios de produção. Pode chegar a estabelecer o valor da totalidade dos meios de produção. Este valor é obviamente idêntico ao valor dado a todas as necessidades satisfeitas desse modo. Também poderá calcular o valor de um determinado meio de produção, estimando quais serão as consequências de sua retirada para a satisfação das necessidades. Todavia, a administração não poderá transformar esse valor à expressão uniforme de um preço monetário, como ocorre em uma economia competitiva em que todos os preços podem ser referidos à expressão comum em termos de dinheiro. Uma sociedade socialista, embora não precise abolir o dinheiro, se vê impossibilitada de utilizá-lo para expressar os preços dos fatores de produção, incluindo a mão de obra, né? O dinheiro não exerce papel algum no cálculo econômico. Então, é como o Mises já vem dizendo ao longo desse capítulo sobre essa impossibilidade do cálculo econômico, já que os meios de produção, as empresas e tudo, eles são estatizados e é pelo fato de eles não poderem ser vendidos e compráveis, essas propriedades, os meios de produção não são propriedade privada, não são passíveis de especulação por parte de seus proprietários, então não tem como fazer o cálculo monetário, já que também esse cálculo monetário do preço, ele vai ser muito gerado nessa relação entre os agentes na economia, entre os indivíduos que participam da economia, os compradores e vendedores. Isso tudo já foi explicado ao longo desse capítulo e é basicamente isso. Ele só está acrescentando alguns argumentos, alguns detalhes sobre como seria essa administração socialista, né? Bom, é isso com relação a essa parte. Bom, neste parágrafo ele vai dar o exemplo da construção de uma ferrovia, né? Então, ele diz: imagine a construção de uma nova ferrovia. Será que ela deve ser construída e, em caso positivo, qual, dentre inúmeras estradas concebíveis, deve ser construída? Em uma economia monetária e competitiva, essas dúvidas seriam resolvidas pelo cálculo monetário. Então, esse cálculo monetário ele vai ser uma bússola que vai guiar o empreendedor, os agentes econômicos, e vai dar racionalidade à alocação de recursos escassos, né? Então, bom, vamos continuar. A nova ferrovia barateará o transporte de alguns bens e é possível calcular se tal redução de custos de transporte supera os custos envolvidos na construção e manutenção de outra ferrovia. Tudo isso só pode ser calculado em termos monetários. Não é possível chegar a alguma conclusão simplesmente contrabalançando os gastos e a poupança em termos físicos. Quando não é possível expressar ferro, carvão, horas de trabalho, materiais de construção, máquinas e outras coisas necessárias para a construção e manutenção da ferrovia em termos de uma unidade comum, não é possível fazer cálculos. Então, a contabilização de despesas em termos econômicos somente é possível quando os bens e serviços envolvidos podem ser aludidos em termos monetários. E é basicamente isso. E isso só é possível em um ambiente onde existe a propriedade privada
dos meios de produção. E acredito que ficou bem claro esse exemplo que ele deu da construção de uma ferrovia. E continuando o raciocínio dele, né, ele diz: a sociedade socialista saberia como proceder, emitiria um decreto a favor ou contra a obra projetada. Entretanto, essa decisão, na melhor das hipóteses, dependeria de estimativas vagas. Ela jamais estaria fundamentada em um cálculo exato de valor. Né? Então, eles não teriam essa bússola do cálculo econômico para guiar ele nas melhores e mais econômicas e eficientes alocações de recursos, né? Eles perderiam essa racionalidade econômica. Portanto, em um Estado socialista, cada mudança econômica se torna uma tarefa cujo sucesso não pode nem ser estimado antecipadamente e nem ser determinado retroativamente, apenas apalpadas às cegas. O socialismo é a abolição da racionalidade econômica. E para quem gosta de história, eu recomendo uma obra da Anne Applebaum, que é uma jornalista e historiadora americana, que se chama Gulag, uma história dos campos de prisioneiros soviéticos. Vocês acham no Amazon em inglês. Em português vocês acham em sebo. É um modelo usado que não é fabricado mais, né? Mas eu queria dar um exemplo que nessa obra, a Anne Applebaum, ela vai dar o exemplo da construção do canal do Mar Branco na antiga União Soviética de Stalin, né? Que foi uma grande obra pública, né? Que ela mostrava como a obra foi construída com os piores materiais daquela época, materiais rudimentares. Ela demorou muito, pessoas chegaram a morrer na construção da obra. Ela mostrava como a obra não tinha ficado do jeito desejado, que esse canal do Mar Branco tinha ficado com uma profundidade de poucos metros para suportar navios de grande porte, e que no final das contas, ao longo do tempo depois da construção, ele nem foi tão usado assim quanto achava-se que ele seria usado, porque ele não foi tão bem feito, e no final das contas foi uma péssima foi um péssimo empreendimento econômico. Né? E esse tipo de coisa aconteceria aos montes numa sociedade socialista. Obrigado a todos pela audiência. Eu vou ler aqui para vocês um pequeno parágrafo. O problema do cálculo econômico sobre o socialismo. Né? Então, sem uma economia de livre mercado e sem trocas voluntárias dos bens de consumo e dos fatores de produção sobre o regime de propriedade privada, não há formação de preços reais, e sem a formação de preços reais não pode haver o cálculo econômico, ou seja, se o governo é quem determina os preços, o cálculo econômico não é real, o que cedo ou tarde irá se apresentar com o colapso do sistema, o que torna o socialismo impraticável.